Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, começando o programa A Vida em Foco. Obrigada por ter sintonizado aí na sua TV. O canal chega pelo digital aberto, chega também no YouTube TV Evangelizar Oficial. Inclusive, convido você a falar com a sua família que nós estamos no YouTube. Você pode compartilhar depois o link desse programa aqui, porque hoje os temas são muito interessantes. Nós estamos já vivendo esta quaresma e num ano que é ano santo, ano jubilar, esse ano de 2025. Isso quer dizer que nós temos indulgências. E eu quero trazer para você esse tema que é tão importante, que traz tantas dúvidas e, ao mesmo tempo, tantas boas notícias. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Padre Jean Patrick, que fala diretamente de Guarapuava com a gente, e certamente vai ser uma bênção você poder ter esse tipo de conteúdo aqui hoje. E vamos falar sobre a sua saúde auditiva, exposição a ruídos e o geral que nós precisamos saber sobre a saúde dos nossos ouvidos. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Você provavelmente já ouviu falar essa palavra, né? Indulgências. Talvez tenha muito mais dúvidas do que respostas. Então hoje eu gostaria que você saísse daqui sabendo falar para as pessoas o que é uma indulgência, como que a gente deve proceder para ter essas indulgências, porque é algo, realmente é um presente que nós temos na Igreja Católica, que é uma maravilha de Deus, e durante todo esse ano jubilar nós teremos essa grande oportunidade. Não é isso, meu querido Padre Jean Patrick? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, uma alegria mais uma vez estar junto com vocês aqui da TV Evangelizar, sempre muito bem acolhido, e a alegria, né, de podermos partilhar neste ano tão importante com o jubileu da esperança. Somos peregrinos da esperança, e a esperança como essa virtude que nos sustenta nessa nossa caminhada cristã. Com certeza, Padre. Bom, reitor do Santuário Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava, Paraná. Muito obrigada, Padre, por nos acolher. E eu queria começar assim com o básico, né? Respondendo exatamente o que é uma indulgência. Por favor, Padre. Muito bem, indulgência não é um tema assim tão simples, é um tema básico da nossa catequese, mas não é algo tão simples. A palavra indulgência significa simplesmente perdão ou remissão dos nossos pecados. A indulgência ela está extremamente ligada ao sacramento da penitência, ao sacramento da confissão. Então isso é algo importante para nós lembrarmos também. E a indulgência ela vem para nos libertar das penas temporais que o pecado causa em nós. Então, quando nós recebemos uma indulgência, nós estamos sendo lavados não só da culpa do pecado, que nós recebemos já na absolvição, mas também das chamadas penas temporais. É claro, a Igreja quem dispensa essas indulgências a partir dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem, na verdade, nos dá esta indulgência, mas aí através da Igreja. A Igreja, então, é a dispensadora desta graça. Vale lembrar que Deus é indulgente e favorável, como nos diz o salmista. Então, quando nós falamos de indulgência, mais do que lembrarmos de algo pesado ou até como se fosse uma vingança ou um castigo de Deus, para nós, a Igreja vem nos recordar que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e por isso Ele é um Deus indulgente. Ele nos perdoa porque nos ama e porque quer o nosso bem. Muito bem. Bom, o senhor falou sobre as penas temporais. Então, fala pra gente um pouco o que são essas penas, Padre. É interessante nós entendermos assim que o pecado ele causa duas consequências em nós. A primeira consequência, ela tem a ver com o nosso afastamento de Deus. Então eu pequei, cometi um ato ali que me afastou de Deus. Isso me tira da comunhão com Deus, que é uma comunhão eterna, ou seja, eu fico afastado dessa possibilidade da vida eterna. Por isso nós falamos de uma pena aqui, uma pena eterna. Então eu sou afastado da vida eterna porque eu rompi a minha comunhão com Deus. Esta pena eterna, basta eu chegar arrependido diante do sacerdote,
fazer a minha confissão, falar do meu arrependimento, e naquele momento, então, o padre vai me absolver do meu pecado. Aí eu me livro da minha pena eterna, ou seja, eu posso voltar à comunhão com Deus. No entanto, eu me livrei apenas da culpa do pecado que o pecado gerou em nós, porque ainda me resta um apego prejudicial do pecado em nós. Vamos imaginar assim, alguém que foi preso porque cometeu um crime. E a pessoa diz, não, eu estou arrependido, eu me senti culpado e eu estou arrependido. Bom, a pessoa se arrependeu, ela se livra da culpa daquele crime. No entanto, a lei vai exigir daquela pessoa que ela cumpra uma pena, porque ela fez algo de errado. E mesmo que ela esteja arrependida, ela precisa pagar, ela vai ter uma pena por aquele pecado. Também é assim no aspecto espiritual. Eu vou diante do sacerdote, eu me arrependo dos meus pecados, eu me livro da culpa do pecado e da pena eterna. No entanto, fica em mim ainda uma pena temporal. É como se o pecado tivesse deixado uma sujeira em mim, na minha alma. Por isso nós dizemos que o pecado gera em nós uma desordem interior. Então eu pequei, eu me arrependi, mas aquilo ficou ainda uma marca em mim. Aonde eu vou me livrar dessa marca? Eu vou me livrar apenas, eu vou me livrar de duas formas. Ou pelos meus sofrimentos aqui nesta terra, pelas situações que eu vou vivendo na minha vida, ou no sofrimento pós-morte, que a igreja chama de purgatório. Por isso, purgatório, para purificação. Então lá eu vou me penitenciar desta pena temporal. Mas aí a igreja nos apresenta a indulgência, que vem como uma forma de, neste mundo ainda, nesta terra, eu realizar aqui algumas ações que vão me livrar desta pena temporal que eu iria pagar lá no purgatório. Parece um pouco complexo, mas quando a gente tenta trazer para essa nossa realidade humana, fica um pouco mais simples de compreender. Sim, entendi, padre. Como se fosse assim, a consequência não tem como apagar, né? Você recebe o perdão de Deus, mas a consequência tem que lidar com ela. E daí Exatamente. Entra a indulgência para meio que, digamos, zerar essa conta. É mais ou menos isso, padre? Isso. Se a gente fôssemos pensar nesse aspecto, vamos dizer assim, trazendo para essa realidade bem humana, né? Quase contábil, é como se nós ficássemos ainda com uma dívida, né? Porque no dia a dia a gente faz isso, né? A gente pisou no pé de alguém, por exemplo. Uma coisa muito simples. Eu digo para a pessoa, me desculpe. E a pessoa diz, não, eu te desculpo. Mas aquela dor que a pessoa está sentindo no pé que ela foi pisada, ela vai ainda sofrer. Então vamos imaginar isso no campo do pecado, né? O pecado gerou essa desordem em mim e agora eu preciso então da indulgência como um favor de Deus para nós, para nos livrarmos então da pena temporal que eu iria pagar somente lá no purgatório, né? Ou seja, se a gente fosse pensar assim, padre, que uma pessoa que se arrependeu mesmo de todos os seus pecados, foi lá, confessou e recebeu uma indulgência plenária de todos esses pecados confessados, se ela morrer naquele momento, ela não vai para o purgatório, ela vai direto... Exatamente. Para primeira, segunda morada, sei lá. Que a gente já entra num outro aspecto também, que não é só a confissão. Então a confissão é uma das exigências para eu obter. Então fala pra gente tudo o que precisa. Então, o que eu preciso fazer? Nesse ano jubilar, é interessante que você estava comentando já no início do programa, nós estamos no ano jubilar. Então o Papa Francisco, ao proclamar este ano, né, que acontece a cada 25 anos, a partir do final do ano de 2024, ele proclamou ano jubilar. Para este ano, nós podemos obter indulgências plenárias durante o ano todo, cumprindo algumas exigências. A primeira delas, que nós façamos uma peregrinação nas igrejas que são jubilares. As igrejas principais estão em Roma, o Vaticano, né, Basílica de São Pedro, Santa Maria Maior, São João de Latrão, mas o Papa abriu essa possibilidade para todas as dioceses do mundo, e quem faz isso é o bispo na sua própria diocese. Então o bispo na diocese pode escolher algumas igrejas, a catedral, os santuários, algumas igrejas de referência, para que os fiéis façam peregrinações. Feita a peregrinação, pode ser individual ou em grupo, a pessoa vai participar da Santa Missa, vai fazer a confissão dos seus pecados e vai rezar também pelas intenções do Santo Padre o Papa, um Creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria. A peregrinação ela pode fazer ali um momento de adoração. E aí então, tudo isso da peregrinação,
Eucaristia, confissão e as orações pode acontecer no intervalo de até 20 dias. Se eu não cumprir todas essas exigências em 20 dias, eu vou precisar realizar uma nova peregrinação, uma nova confissão, etc., né? Todas essas exigências. Então, o primeiro é ser um peregrino nessas igrejas jubilares. Tá. Mas o Papa também, tem até aqui o documento que o Papa trouxe para nós, do Jubileu de 2025, ele nos apresenta ainda outras possibilidades para obtermos as indulgências neste ano jubilar, não só as peregrinações, mas também algumas outras iniciativas que nós podemos ter. Ah, entendi. Então, tem que ter Deixa eu ver se eu entendi, padre, porque eu quero que o pessoal em casa saiba mesmo o que fazer, né? Estamos no como fazer obter essa indulgência. Isso. Eu preciso ter me confessado, arrependimento verdadeiro, me confessado com o padre. Aí eu vou rezar pelas intenções do Papa. Exatamente. Eu vou participar de uma missa, e comungar. E eu tenho que ter cumprido uma dessas listagens do Papa, dentre elas uma peregrinação. E isso valeria por 20 dias. Então, em 20 dias, eu conseguiria, por exemplo, pedir 20 indulgências. Se eu cumprisse uma única vez isso, pedir 20 indulgências, ou não é assim que funciona? Para cada ação, uma indulgência. Então, eu fiz uma peregrinação em uma indulgência. Aí eu precisaria realizar outros gestos para que nesses 20 dias eu possa ter 20 indulgências, né? E ali eu acho que entram obras de caridade também, ele colocou, não é? Isso, exatamente. O Papa fez questão de ressaltar neste ano as chamadas obras de misericórdia, que podem ser tanto corporais como obras espirituais. Então, nas obras corporais está ali dar o alimento a quem tem fome, matar a sede dos sedentos, as obras de misericórdias corporais, né? Acolher, visitar um doente, visitar uma pessoa que está encarcerada, e também as obras de misericórdias espirituais, aconselhar os perdidos e os ignorantes, também dentro do aspecto das obras de misericórdias espirituais, né? Também o Papa fez para este ano algo muito interessante, que é para as pessoas que realizarem e que realizam a penitência nas sextas-feiras, principalmente a abstenção de carne, também para aquelas que trabalham em projetos pró-vida, evitando abortos, aconselhando pessoas que pensaram, né, no aborto, e também para as pessoas que fazem um estudo, um aprofundamento sobre o Concílio Vaticano II. Então, a peregrinação é uma das formas, mas tem todas essas outras que também o Papa abriu este ano essa possibilidade. Padre, muito bom. Agradeço, viu, o senhor ter nos instruído. Já valeria como uma obra de misericórdia aí essa instrução aqui, né? Para nós. Padre, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo e Deus abençoe a sua missão. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Obrigada, meu querido. E olha, olhando para este nosso aspecto de indulgências, eu não tenho como. Eu preciso dizer para você que isso é muito importante. Esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa levar mais longe, que nós precisamos fazer chegar nas famílias, porque onde é que nós podemos conversar com um sacerdote, tirar todas as dúvidas sobre algo que fala sobre a nossa alma, sobre vida eterna, e que nós precisamos fazer isso. É uma oportunidade que não podemos perder. Isso é algo que a Evangelizar faz quando você apoia esta obra de evangelização. Então eu queria te convidar, isso é importante, esse passo que você vai dar agora. Nós estamos num momento de prática de caridade de forma especial, nós estamos na Quaresma, então eu te convido a fazer uma doação. Essa doação que vai levar mais longe a nossa missão de evangelizar. Isso eu tenho certeza que vai tocar em muitos corações pelo seu anonimato nesse momento, mas Deus está vendo. E isso é algo muito importante. Então eu te convido a fazer a sua doação aqui. Basta que você pegue o seu celular, abra o seu aplicativo bancário e escolha fazer um Pix por QR Code. E é uma forma segura de nós evangelizarmos mais. Muito obrigada pela sua generosidade e que Deus possa retribuir muito mais para você e para sua família. Agora temos um recado especial que entra aqui na nossa programação. Acompanhe. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão está ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás,
estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que está cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado está complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho, nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravada, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E eu tenho um convite muito especial para você nesta próxima sexta-feira. Você vai poder ver Rede Vida Evangeliza aqui na TV Evangelizar. Olha que boa notícia, companhia do Padre Reginaldo Manzotti, com aquele humor, estreando agora na TV Evangelizar toda sexta-feira às 19 horas. Você sabe, tem quadros especiais, tem bate-papo, tem música no jeito de ser do Padre Reginaldo, tem o Manzotinho. Tudo isso você acompanha aqui na TV Evangelizar, às 19 horas, toda sexta-feira, estreando esta semana. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a sua saúde auditiva. Você ouviu bem o que eu falei? Se não, ó, é para você esse recado. Volte aqui comigo. Saímos com imagens da cidade de Antonina, Paraná. Quem nos acompanha é pelo site da tvevangelizar.com.br, uma das mais antigas cidades do Paraná. A pequena Antonina, no litoral do estado, é uma terra conhecida pelos seus atrativos naturais, é patrimônio histórico, tem grandes eventos de rua, como o carnaval, e também pratos típicos, barreado e a famosa bala de banana. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E nós voltamos para cuidar agora da saúde auditiva sua, da sua família. Você sabe que no mundo são mais de 120 milhões de pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. E se a gente olhar para daqui 25 anos, 2050, são esperados mais 900 milhões. Meu Deus, 900 milhões de pessoas. Então, assim, é um número muito chamativo. Provavelmente alguma coisa que a gente possa fazer para evitar. Esse é o nosso intuito aqui hoje. Então, te dou as boas-vindas, doutora Marielle Bolzan, otorrinolaringologista. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Carol. Boa tarde. Primeiro, eu queria entender um pouco assim, ó, eu sei que muito dessa perda auditiva poderia ser por exposição a ruído, ou tem mais alguma coisa que a gente desconheça? Porque quando fala ruídos, a gente pensa o quê? Em música alta, ambiente barulhento. Será que é só isso ou tem muito mais perto da gente do que imaginamos? A perda auditiva ela pode vir por várias causas, entre as quais os ruídos, os barulhos ao redor são uma delas. Então, às vezes, alguns eletrodomésticos, algumas profissões que estão dentro de ambientes ruidosos, a depender do tempo que você ficar nesse ambiente, pode induzir a uma perda de audição. Esse tempo que você fala é uma exposição prolongada em um dia ou por
várias vezes consecutivas ou durante anos? Dá um parâmetro pra gente. É uma exposição em horas por vários dias consecutivos. Em horas por vários dias consecutivos. Isso. Tá. A gente tem uma maneira de medir a intensidade sonora, que é uma unidade que chama decibéis. Então, conforme o ambiente que a gente está, os decibéis dos sons que tem nesse ambiente, se você tiver, por exemplo, num ambiente que os barulhos em volta fiquem a partir de 85 decibéis para mais, e você fica mais de 8 horas nesse ambiente, você já corre o risco de começar a perder a audição. Nossa, a partir de 85 decibéis. Isso. Tá. Até 85 é seguro. Até 85, tranquilo. Tranquilo. Tá. E isso, acumulando ao longo da vida, também acredito que seja um problema? Se não é 8 horas, mas várias vezes na semana, por exemplo, já seria o suficiente ou não? Não, é 8 horas naquele dia. Naquele dia. Isso. Então, vamos supor, se hoje eu fiquei a 85 decibéis por 5 horas e amanhã eu ficar por 3 e depois de amanhã eu ficar por 2, eu não vou perder a audição. Tá. Mas se eu ficar 8 num dia, 8 na outra, 8 na outra, aí eu começo a perder a audição. Entendi. Dá uma noção pra gente, então você falou de equipamentos domésticos também. Hoje em dia a gente tem muito eletrônico, né? Tem. Bom, começar pelo fone de ouvido, que é muito comum entre os jovens principalmente. Tem algum cuidado especial? Isso. O fone de ouvido é muito difícil a gente quantificar, porque tem vários modelos de fone com várias intensidades sonoras diferentes. Mas uma dica é que quando você vai usar esse fone de ouvido através do celular, a maioria dos aparelhos tem uma função dentro das configurações de proteção auditiva, que você pode ativar ela. No próprio celular. No próprio Aí ele celular. não vai deixar você ir muito alto nesse fone. Isso, se você estiver aumentando para escutar uma música, uma chamada, enfim, que o som do aparelho estiver passando do que é saudável, ele vai dar um alerta, não vai te deixar aumentar. Entendi. Legal. Então já é uma proteção interessante. Sim, ajuda bastante. Tá. E os equipamentos domésticos? Por exemplo, aspirador de pó, né? Que acho que todo mundo acaba usando todo Bastante. dia. O que mais? Liquidificador. O próprio apito, né? De micro-ondas, essas coisas. Sim. Cada aparelho e cada marca varia conforme a marca. Tá. Mas, como o tempo de uso geralmente é curto, você vai usar por alguns minutos. Não tem problema. Não tem problema. A menos que a pessoa, por exemplo, ela trabalhe numa cozinha, fica o dia inteiro mexendo Sim. com esses barulhos. Se for uma cozinha industrial, ou às vezes até de cozinha de restaurante mesmo, aí o legal às vezes é medir a quantidade de decibéis no ambiente, para ter mais ou menos uma ideia quanto tempo você passa ali. Tá. Porque, por exemplo, 85 decibéis são 8 horas. Já se for a 100 decibéis, a partir de 1 hora você já começa a perder a audição. Nossa! E se for a 115 decibéis, são 7 minutos. E assim, não é muito difícil chegar a 100 decibéis, né? Não. Não é muito difícil. O que chega? Tem de cabeça? Às vezes um show que você vá, aquele show, ele depende muito, claro, da área, do local do show, mas ele vai ficar entre 100 a 130 E decibéis. você vai ficar lá mais de 1 hora, pronto, já é o suficiente. Por isso que às vezes quando acaba o show, que você chega em casa, que tá num local mais silencioso, você tá escutando o ouvido zunir. Aí você dorme e no outro dia tá tudo bem. Como foi uma exposição isolada, dificilmente vai fazer uma lesão definitiva. Então, Mas se for várias, ele vai fazendo. Vai fazendo. Interessante. E uma vez que tem essa perda, não tem como reverter ou tem? Não, ela não reverte. Ela estaciona, Tá. a partir do momento que você não te expor mais aos sons, Tá. mas ela não vai reverter. E daí tem que usar o quê? Proteção, equipamento de proteção? São assim... úteis, eles funcionam? São. Os EPIs? Os EPIs que chamam, tem aquele cenourinha, né, que o pessoal chama, que é aquela espuminha que coloca dentro do ouvido. Tem os conchas também que vão por fora. Cada um deles abafa em torno de 20 decibéis. Então, se tu tá num ambiente por bastante tempo, que é de 100, e você usar um cenourinha, é como se você tivesse 80. Daí você tá então protegido. Já ajuda. Sim. E daí previne que progrida essa perda auditiva. Exatamente. Tá. Agora, fora a perda auditiva, quais outros cuidados que a gente tem que ter com o nosso ouvido, né? Ouvido no dia a dia, acho que a questão de barulho em volta é extremamente importante, né? Tá. A questão de limpeza dos ouvidos também, a cerinha, né, que o pessoal costuma tirar com o cotonete, é sempre uma briga, porque o otorrino não gosta que use cotonete. Porque não é bom? Não é bom, você pode te machucar, e a cera, ela é uma proteção do ouvido, então o ideal é você limpar só por fora mesmo, onde o dedo alcança, com a toalha, deixa a cerinha lá dentro, que ela vai evitar de entrar bicho, de fazer uma otite se você for mergulhar. Então
então não precisa tirar, não precisa remover nada. Não, exceto pessoas que têm um acúmulo de cera tão grande que bloqueia. Mas aí é o médico que vai fazer isso? Sim, deixa que a gente olhe, diagnostica e tira. Entendi. E fora isso, então, digamos, o maior risco é mesmo barulho, você considera ou não? Barulho, traumas, né? Seja traumas por cutucar mesmo, ou às vezes, não sei, brincadeiras, às vezes de pessoal apertar a orelha, dar um beijo na orelha também pode machucar. E algumas doenças sistêmicas, né? Por exemplo, diabetes não controlado pode causar perda auditiva. Olha. Algumas oscilações de glicose, algumas intolerâncias alimentares também pode causar lesão no labirinto e no ouvido interno. Existem algumas doenças que também são específicas do ouvido que podem causar perda auditiva e a genética. Aí famílias que têm histórico de perda auditiva com mais idade, isso pode começar a partir dos 50 anos em pessoas com histórico familiar ou 60 em pessoas sem histórico, pode começar a perder a audição, que a gente chama de presbiacusia. Que aí é geneticamente determinado. Tem pessoas que vão ter, tem pessoas que não vão ter. E aí, nesse caso de perda, qual que é a solução? Se for por causa da idade? Em qualquer caso. Qualquer caso. Depende a causa da perda auditiva, digamos, né? Então, vamos supor, se for alguma doença que é alguma inflamação, algum acúmulo de secreção dentro do ouvido, dá pra fazer uma cirurgia que vai resolver. Daí tá. Né? Tem algumas doenças que elas mexem na articulação dos ossinhos que transmitem o som, que também pode ser tratada com procedimento cirúrgico, a perda de audição. Agora, outras perdas, por exemplo, que vão ter lesões, seja no nervo auditivo ou seja na cóclea, que são a parte mais neural, a parte nervosa, na maioria das vezes vai acabar necessitando algum aparelho auditivo ou, dependendo dos casos, até de um implante coclear. E daí, nesses casos, a pessoa consegue voltar a escutar normalmente? Consegue voltar a escutar. Se for com aparelhos auditivos e um aparelho de boa qualidade, é muito semelhante à audição normal, né? Com alguns ajustes em relação ao ruídos ao redor, precisa de algumas adaptações. Se for com implante coclear, hoje a qualidade dos implantes é muito boa, mas ele não fica exatamente igual ao som que a gente escuta normal. Mas em situações que você não está conseguindo escutar praticamente nada... Que daí a indicação seria esses casos. Isso. Aí o benefício é gigante. Sim, entendi. Muito bem, minha querida. Obrigada por vir aqui hoje com a gente. Imagina. Falar desse tema tão importante. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Sempre feliz em participar. Obrigada a você. Agora um recado especial para você. Acompanhe. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano. E também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim, ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o santo suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai, assim, amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E, ó, de presente, vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só começa a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? No próximo bloco, nós vamos falar uma espécie de terapia que você pode fazer na sua casa com plantas. Então, volte aqui comigo. Nós saímos com imagens da cidade de Araçatuba, São Paulo. O canal 21.1 TV Evangelizar. Araçatuba é conhecida como a cidade do boi gordo. Sabe por quê? Ela ganhou esse apelido nos anos 60 por ser o maior centro produtivo de gado de corte do estado de São Paulo. E até hoje, essa é uma das principais cidades da pecuária de corte do Brasil. Já eu volto.
volta com o programa A Vida em Foco e ainda há tempo de você participar conosco da ação São José Providenciai, que vai até o final deste mês. Basta que você faça as suas indicações de 1 a 3 pessoas que possam se tornar missionários, evangelizadores junto com a gente. E uma vez que você tenha estas pessoas, eu te convido a acessar o nosso site tvevangelizar.com.br. Por aqui você consegue fazer as indicações clicando nesse botão azul. É fácil, é simples e assim é que a gente vai abraçar mais famílias, podemos chegar mais longe com o sinal da TV Evangelizar. Então é o momento que você tanto espera, você que gosta de fazer a diferença por onde você passa, que gosta de levar boas notícias, desta boa notícia à tua família, aos teus amigos, no grupo dos vizinhos, no grupo de oração, na igreja. Às vezes você fala assim, Carol, mas dentro da igreja todo mundo já conhece a obra Evangelizar? Nem sempre. Então, converse sobre a obra, fale sobre a sua experiência, sobre o seu testemunho e dê para nós os nomes, nós faremos este contato e assim cresceremos a obra Evangelizar. Até o dia 31 de março, você ainda pode fazer as suas indicações. Agora, falar com você que gosta de plantas e até com você que não tem muita paciência com isso, porque talvez isso seja um motivador. Tem gente que acha até uma forma de terapia. Se você tem uma frequência mesmo, se você pelo menos 2 a 3 vezes por semana está mexendo com plantas, com horta, existe pesquisa, sim, científica que aponta benefícios, principalmente para redução de estresse. Acompanhe essa matéria com a gente. Nesse vaso está plantado o verdadeiro tesouro da Dona Maria, a primeira orquídea que ganhou do então namorado em abril de 1968. Eu namorava com o seu Vitor, daí ele me presenteou com a orquídea, eu fiquei muito feliz e daí continuou o namoro, cada vez eu ganhava mais orquídea dele, depois se casamos e continuou com as orquídeas de novamente. Né, tivemos filho e continuou com as orquídeas plantando, ele gostava demais. Cada viagem que ele fazia, ele ia, comprava, trazia, e daí foi aumentando, cada dia mais. Uma paixão que cresceu tanto a ponto dessa dona de casa de 77 anos de idade nem saber quantas orquídeas tem. Foi quase meio século cuidando de tudo isso ao lado do seu Vitor. A perda do esposo foi muito difícil, dor que só amenizou com a presença das flores. A gente levanta cedo, já vai olhar elas, se elas estão bem ou não, parece que ele está junto, assim, sabe? Olhando, sabe? Vigiando se eu estou fazendo certo. A Geralda é outra amante das orquídeas. Em pouco tempo, ela ficou sem o marido, a mãe e a sogra. A força para se recuperar veio da natureza. A orquídea tem um fascínio que encanta a gente, que preenche e você fica naquela preocupação, o que está acontecendo com ela lá, que eu tenho que olhar todo dia, que eu tenho que ver. Isso não te sobra espaço na tua mente para que você tenha uma depressão, que tenha um outro problema, né? Então é um mundo maravilhoso, o mundo das orquídeas. Outro que teve a saúde física e psicológica mudada por conta das orquídeas foi o Claudemir. Meu trabalho era muito estressante e mexendo nas orquídeas, isso me mudava aquela preocupação só com o trabalho. Eu tinha problemas, inclusive, de saúde, problemas que atacava problema estomacal, problema emocional. E a orquídea foi uma terapia para mim, que foi uma maravilha. Nós cultivamos por amor mesmo a planta. Então a gente se reúne, as nossas reuniões é na casa de cada membro da associação. Aí você vai na casa daquela pessoa, vai ver as plantas dela, vai ver o jeito que ele está cultivando. Quando algum tem um problema que se a gente não consegue resolver, um ajuda o outro. Mentes que se ocupam de beleza e conhecimento, eles se aprofundaram nos estudos. Não são biólogos por formação, mas por amor. As orquídeas, ela tem, só não tem mesmo nos polos e nos desertos, né? Na maior parte das regiões da Terra existem orquídeas.
Tem orquídeas terrestres, tem orquídeas epífitas, tem orquídeas rupícolas. Aqui tem as vandas, né, que são orquídeas asiáticas. Tem as catleias, que são orquídeas que já são da América. Tem epidendro. Aí tem milhares e milhares de nomes, né? Cuidar de orquídeas não precisa tanta ciência. A flor exige paciência e delicadeza. É semear o zelo para colher o belo e a paz de espírito. Deus deixou para a gente tão maravilhoso, tanta coisa bonita. Deus e as orquídeas em primeiro lugar. E quem cuida de plantas e flores consegue ver assim os detalhes do Criador, né? Algo que é muito bonito e que por isso eu creio que as pessoas acabam se curando mesmo de muitas doenças, porque existe uma conexão muito profunda quando a pessoa quer levar para o lado espiritual também. Agora, quando a gente fala em cuidar, nós temos também que olhar para as crianças. É muito comum criança pegar gripe, né? Resfriado, às vezes está com uma febre, às vezes está tossindo, espirrando. E muitas vezes a gente deixa passar. Só que tem muitas doenças que são bem graves e que parecem que são esses mais comuns que eu mencionei. Então a gente tem que ficar atento, porque dentre esses casos pode conter até câncer, leucemias. Acompanhem com a gente essa matéria importante. Com apenas 4 meses de idade, Lizzie começou a apresentar alguns sintomas que acenderam um alerta nos pais. Após atendimento médico, o diagnóstico foi bronquiolite. A indicação não satisfez a mãe, Jane, que buscou outro profissional. Após novos exames, a descoberta: a menina estava com leucemia. Foi muito difícil, né? A gente se sentiu em um mundo paralelo, a gente não acreditou nisso, foi muito difícil assimilar. Mas, graças a Deus, a gente entendeu que o câncer tem cura, ele não é uma sentença. E, graças a Deus, a gente veio aqui para o IMIP, né, uma instituição que é nota 10. Agradeço muito à equipe médica, desde das meninas da limpeza até os médicos, né, porque todos também ajudaram muito a gente no início do diagnóstico, né? Muito apoio, conversaram bastante com a gente e foram nos ensinando, né, como era realmente essa questão do câncer, que não é como a gente pensa, né? Porque o pessoal que geralmente vê o câncer vê como realmente eu disse, uma sentença de morte, mas é muito diferente do que a gente vê por fora, né? O caso de Lizzie não é incomum. Os sintomas de câncer em crianças são muito parecidos com doenças rotineiras, como infecções, o que dificulta a percepção por parte dos pais e o diagnóstico por parte dos médicos. Em geral, iniciando pelo câncer mais comum, que são as leucemias, né? Uma febre persistente que não esteja associada a uma infecção, né? Então, aquela febre que passa aí mais de uma semana é preciso ser investigado, né? Palidez, diminuição na atividade, aquela criança que brinca muito, mas que está aí mais quietinha, com uma febre que está aparecendo e que vai e volta constantemente, dor nos membros inferiores, dor nas pernas, dor nas articulações, né? Manchas hemorrágicas, né? Aquelas manchas arroxeadas que acontecem, né, nos membros inferiores, nos braços. Os tumores do sistema nervoso central, né, aparecem como sintoma inicial, em geral, com cefaleia, com dor de cabeça, né, acompanhado ou não de vômitos, que acontecem principalmente pela manhã, alterações na marcha, né, da forma de andar, aquela criança que alarga um pouquinho a base, que está andando com alteração no comportamento, né, das crianças. Então, tem que lembrar que enxaqueca, cefaleia, não é um sintoma comum que as crianças aparecem muito. Então, é preciso que isso dê um sinal de alerta, né? Eles são muito parecidos com doenças comuns da infância, com sintomas, né, de infecção. É uma febre, é uma palidez, é uma dor ocasional, né? E aí... Então, aí isso dificulta, né, às vezes, para a família e até no médico. Então, é preciso, a gente tem feito um trabalho constante, né, com os médicos, com os pediatras, com os médicos da atenção básica, para que câncer pediátrico esteja no radar do diagnóstico diferencial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais de 300 mil crianças entre 0 e 19 anos vão ser diagnosticadas com a doença. Como ela está ligada a fatores genéticos, não existe como realizar a prevenção, tornando o diagnóstico precoce ainda mais necessário.
O diagnóstico precoce de Lizzie aumentou a eficácia do tratamento, que após 2 anos e meio já está quase no finzinho. Logo, logo, a menina vai voltar a ter uma vida normal. Então cuidemos das nossas plantas, das nossas crianças, especial atenção a esses sintomas, com esperança, é claro, mas não vamos deixar passar, porque sempre há tempo de a gente agir com um ótimo diagnóstico. Então, vamos fazer a nossa parte. Agradeço a sua companhia no dia de hoje e espero você no nosso próximo encontro, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, às 3h30 da tarde. Fique com Deus. Até o próximo.